Deus trabalha através da humildade. E eu quero te contar duas situações na Bíblia Sagrada onde Deus usa essa ferramenta para trabalhar no coração do homem. E esse é o 21º dia do nosso propósito Orai Sem Cessar. São 30 dias de jejum e oração, buscando a presença de Deus, se esforçando para conhecer mais do Senhor, para entender a sua vontade, para buscar respostas de Deus. E o Senhor responde, Ele fala conosco. Eu já tenho provado já nesses 30 dias da bondade e da graça do Senhor, ouvindo a sua voz e a sua instrução para nossas vidas, tá certo? Então eu quero te falar no capítulo 10 do livro de Atos, que é um dos livros históricos da Bíblia, que relata a história da igreja, vai falar sobre a história de um homem centurião que ele tinha o nome de Cornélio. E a Bíblia diz que esse homem ficou jejuando alguns dias e orando, buscando a Deus. E ele era um homem piedoso, era um homem que ele andava nos caminhos celestiais, né? Ele andava fazendo algumas coisas que agradavam o coração de Deus. Ele andava em piedade, tinha piedade das pessoas, fazia muitas esmolas. A Bíblia diz, né, que as suas esmolas subiram aos céus diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que Cornélio, ele queria uma direção, ele queria entender algumas coisas da parte do Senhor. E se manifesta a ele um ser celestial, um anjo, e esse anjo ele vai instruir Cornélio. Eu quero te chamar a atenção para esse detalhe, que o anjo poderia ter revelado a Cornélio as coisas do céu, poderia ter direcionado a salvação a Cornélio ali mesmo, por exemplo. Mas o que acontece é que o Senhor nos chama a dependência uns dos outros. Nós somos dependentes inteiramente de Deus e por isso o Senhor nos chama, nos faz um chamado à humildade. Ele usa a igreja como um corpo. A Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo. Então, ele começa a trabalhar na vida de Cornélio, aí ele faz com que Cornélio já é um homem humilde, mas aí ele vai mostrar a casa de Pedro para Cornélio, e ele vai fazer com que Cornélio se dirija até Pedro, né? Cornélio vai mandar homens até Pedro, vai trazer o Pedro para sua casa, né? Pedro, que é um apóstolo de Cristo, caminhou com o Senhor Jesus e viu todos os seus milagres, né? Esteve com o Senhor e agora é um representante da igreja do Senhor. E Pedro estava orando. E a Bíblia diz que Pedro tem uma visão, eu não vou mencionar a visão que Pedro teve, mas Deus estava confirmando a Pedro, né, o que ia acontecer na casa de Cornélio. E Cornélio, ele vai buscar Pedro para ouvir o que Pedro tem a dizer. E aqui eu quero aplicar isso aqui nas nossas vidas, a questão da humildade. Hoje muitas pessoas dizem assim, todos os caminhos levam a Deus, né, justificando a si mesmo, e muitas vezes não querem ouvir o que alguém que caminha com Deus tem a dizer, né? Muitas vezes já tem um preconceito no seu coração, já tem um conceito prévio, né? Já estabeleceu algo no seu coração, achando que por que Deus vai falar com alguém e comigo não? Por que Deus escolheu fulano de tal e eu não para falar? Mas Deus tem os seus caminhos, Ele sabe como trabalhar no coração do homem e Ele escolhe a humildade como ferramenta, né, para que o homem se aproxime dele. A Bíblia diz que Deus abomina o soberbo, mas do humilde ele se agrada, né? E de um coração humilde não vai ser desprezado por Deus. Então a Bíblia diz que Cornélio vai ouvir todas as palavras que Pedro tem a dizer, e quando ele e a sua família, porque ele reúne toda a sua casa, né, os seus servos ali, todos que estavam com ele ouve as palavras de Pedro e o Espírito Santo já desce sobre eles enquanto eles estavam ouvindo. E Pedro ficou maravilhado com aquilo, porque ele achava que a salvação era só para os judeus, e Cornélio era um homem romano, era um gentil, né? Então, a gente vê essa situação acontecendo através da humildade, né? O anjo veio até Cornélio, ele poderia ter falado tudo que Cornélio precisava receber o Senhor Jesus, precisava crer nele como seu único suficiente Salvador, que Jesus veio, morreu na cruz, levou os nossos pecados no madeiro. O anjo poderia ter dito todas essas coisas, mas ele não fez isso. Por quê? Porque assim nós nos sujeitamos uns aos outros. Nós entendemos que não nos diminuímos
porque o Senhor revelou algumas coisas a alguns e revelou outras coisas a outros, e continua se revelando constantemente da forma que Ele deseja, né? Isso não nos faz menores, porque alguém, por exemplo, já caminhava com o Senhor antes de nós, e nós chegamos depois, né? E o Senhor continua revelando aquilo que Ele deseja revelar na vida das pessoas. E acontece que na vida de Paulo também foi da mesma forma. Paulo achava que tinha Deus e caminhava com Deus, e de fato Paulo era um homem separado, fariseu, quer dizer separado, ele era um fariseu, né? E ele vivia para as coisas de Deus, ele era um estudioso da lei do Senhor, né? Ele cresceu aos pés de Gamaliel, um dos sábios mais renomados, mais honrados da época, né? Pelos seus conhecimentos, a sua sabedoria, e ele cresceu ali ensinado por Gamaliel, aprendendo com Gamaliel. E a Bíblia diz que quando Saulo ele tem um encontro na estrada de Damasco com o Senhor, a primeira coisa que o Senhor Jesus diz é: vai, né, na rua chamada direita, em casa de Judas, porque ali vai ir um servo ali. Ele vai, um homem chamado Ananias, ele vai te encontrar, né? Na verdade, Saulo tem uma visão, né? Nessa visão ele vê que um homem chamado Ananias ia encontrar ele, impor as mãos sobre a cabeça dele, ele ia receber o Espírito Santo e ia restaurar sua visão, a qual ele perdeu naquele momento, onde ele encontra com o Senhor na estrada de Damasco. O Senhor se manifesta a ele, e aquele homem que era um homem duro de coração, que perseguia a igreja de Deus, que achava que os seguidores do Senhor Jesus, a qual na época se chamavam o Caminho, né? Eles chamavam uma seita, eles acreditavam que eram um grupo que estavam cometendo heresias a respeito das coisas de Deus, ensinamentos errados, falsos ensinos, né? Que agora eles começaram a adorar aquele homem que tinha sido crucificado como um ladrão, né? Pendurado no madeiro, de uma forma, né, terrível ali, né? Humilhante, e agora para eles aquele homem se tornou um Deus. Para eles era uma blasfêmia, né? E Paulo participou disso, chegando a ver a morte de Estevão, né? Chegando a participar ali, segurando as vestes daqueles que matavam Estevão, né? A pedradas, apedrejado, enquanto Estevão dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, né? Recebe o meu espírito, Senhor Jesus. E Paulo viu tudo isso acontecer. E a Bíblia diz que então Jesus envia Ananias para impor as mãos sobre Saulo, né? Esse é um indício de humildade, né? Do trabalhar de Deus, essa ferramenta que o Senhor usa, né? Para entender que nós necessitamos uns dos outros. O Senhor escolheu se revelar a uns através dos outros, né? Ele se revela de várias formas, como quer, e a quem quer. Ele pode estar se revelando para ti nesse momento através desse vídeo, né? Ele está dando instrução para pessoas o tempo todo, o tempo inteiro. Ele sempre se manifesta na terra o tempo todo, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, porque haverá um momento em que o Espírito Santo não vai mais estar na terra, né? Então, o Senhor está se revelando. Uma pessoa certa vez disse para mim: se ele se revelou para ti, se ele falou contigo, ele também vai falar comigo. Mas ele já estava falando com essa pessoa, né? Infelizmente, essa pessoa partiu, né? E faleceu, né? A gente pregou, falou a palavra, e aí cabe ao Senhor, né? A gente confia aquilo que a gente faz nas mãos do Senhor, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher receber o Senhor ou não, né? E a gente precisa ter um coração humilde para entender que o Senhor pode estar falando contigo através de uma outra pessoa. Talvez alguém tenha te convidado para ir na igreja, talvez alguém tenha te dito: retorna aos caminhos do Senhor. Talvez tu esteja afastado por algum motivo da igreja, ficou triste, ficou chateado, não está mais congregando, né? Aconteceram algumas coisas na igreja que entristeceram o teu coração. A Bíblia diz que sempre houve problemas na igreja, né? Desde o começo, na igreja primitiva, né, aconteceram discordâncias, alguns tinham inveja, alguns mentiram, como o caso de Ananias e Safira, né? A igreja é composta por pessoas, e onde há pessoas, claro que haverá problemas, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, as pessoas vão congregar, elas vão ouvir a palavra de Deus e vão ser transformadas, vão ser limpas. Isso acontece num período de tempo que a gente não sabe qual é o tempo determinado para cada pessoa,
né? Para que a gente seja totalmente liberto das coisas desse mundo, né? Sentimentos, invejas. E na verdade isso vai ocorrer quando nós formos chamados para a glória, né? Quando a gente tiver, o Senhor vai nos aperfeiçoando a cada dia, né? E a gente vai melhorando, né, dia após dia. E existem muitas coisas, como eu digo de Paulo, que a gente vai entender lá na velhice, como foi o caso dele com Marcos, né, depois de ter rejeitado o ministério de Marcos, e por causa de um erro de um jovem, ele depois vai reconhecer o seu ministério lá na velhice, né? E o Senhor deseja de nós um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que não é soberbo, né? Mas que está inclinado, com seu ouvido inclinado, né? Para ouvir a voz do Senhor, as coisas celestiais, para ouvir e entender que Ele pode fazer de qualquer forma. Tem muitas pessoas fazendo muitos julgamentos aí na internet, falando coisas muitas vezes que não sabem. Paulo fala isso, né? Vocês falam coisas que nem sabem e nem entendem o que estão dizendo. É muitas pessoas que querem criticar o tempo todo. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem de tudo e por ninguém é discernido, né? Então a gente precisa pensar muito bem antes de fazer algum tipo de crítica da forma que o Senhor está se revelando, porque o Senhor não está preso numa caixinha religiosa, onde a gente acredita muitas vezes que Ele vai fazer do nosso jeito, da nossa forma. Ele faz totalmente diferente, justamente para nos dar um coração mais humilde, justamente para nos mostrar que Ele é soberano e não está sujeito à nossa vontade. Mas Ele faz da maneira que muitas vezes nós não esperamos. Ele se revela através até mesmo de uma criança, né? Ele pode se revelar na natureza, porque está escrito no livro de Romanos que Ele se revela através das coisas criadas, né? E que muitas pessoas vão ser condenadas, julgadas, na verdade, por aquilo que sabiam, né? Por aquilo que a gente sabe. E mesmo que não tenha uma revelação, né, muito completa, muito, né, de uma forma mais integral, né, do que foi a morte de Cristo e a ressurreição do Senhor, mas as pessoas vão ser julgadas de acordo com aquilo que sabiam, né? E é isso que eu tenho para te entregar hoje, né? Um coração humilde é o que o Senhor deseja. Muitas vezes o Senhor vai trabalhar de diversas formas, nos levar a desertos, nos levar a situações extremas também. O Senhor permite, muitas vezes a gente acredita que é levante do inimigo e não é, né? O próprio Deus trabalhando no nosso caráter, trabalhando no nosso coração, na nossa humildade, né? Nos tornando semelhantes a Ele, porque a Bíblia diz que Cristo, Ele esvaziou-se de si mesmo, né? Não houve nenhum sentimento de soberba nele, sendo Ele próprio Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, né? E se diminuiu, né? Menor até mesmo que os anjos, Ele se fez, né? Entrando num corpo humano, né? Se encarnando num corpo humano, sendo o próprio Deus, se fez como um de nós e se entregou aí para os pecadores, nas mãos dos pecadores, porque Ele se entregou, não mataram Ele, né? Mas Ele se entregou por amor a nós, porque nós é que deveríamos morrer no lugar do Senhor Jesus. Mas Ele fez isso porque nos ama, né? Porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deseja que nós tenhamos vida eterna, né? E a humildade é uma ferramenta que Ele usa para revelar essa salvação, para revelar esse amor, para revelar essa graça na nossa vida, tá certo? Então hoje eu te convido a inclinar os teus ouvidos a ouvir, a prestar atenção, a ter sensibilidade, né? Porque Deus, Ele está se revelando a todo momento. E muitas pessoas, elas simplesmente não querem ouvir, né? Mas há quem queira ouvir, há quem esteja preparado para ouvir. A Bíblia diz que os campos já estão brancos, existem muitas pessoas que estão preparadas para ouvir e não tem quem pregue. E hoje eu estou te trazendo essa mensagem aqui para dizer que Deus deseja de nós um coração humilde. Nós dependemos uns dos outros, nós precisamos amar, nós precisamos perdoar, nós precisamos ter um coração limpo. Não é fácil muitas vezes perdoar, né? Mas também é um sinal da nossa humildade, porque a Bíblia diz que Deus nos perdoou dos nossos pecados. Da mesma forma nós devemos fazer com aqueles que pecam contra nós, aqueles que se levantam contra nós, né? E o Senhor nos dá graça para fazer todas essas coisas. O Senhor nos ajuda, nos fortalece
e continua caminhando conosco a todo tempo, nos ensinando a sermos semelhantes a Ele, a termos a mente de Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, nós te agradecemos pela revelação do Teu Evangelho, pela revelação das boas novas da salvação, Senhor, da esperança que há no Teu sacrifício, no sacrifício de cruz. Pai Santo, nós queremos te pedir que o Senhor venha ficar conosco, Pai, a cada dia, que o Senhor envie sobre nós o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos encha de Ti, Senhor Jesus, que nós possamos gerar os frutos do Espírito, Senhor Jesus, que seja visível em nós, Pai, porque a Tua palavra diz que nós conheceremos uma árvore pelo fruto, Senhor, e que nós sejamos essa árvore de frutos bons, Senhor, de frutos que glorificam o céu, Senhor Jesus, que se assemelham a Ti, meu Pai, que nós tenhamos uma mente parecida com a Tua, Senhor Jesus. Nós queremos, meu Pai, ser parecidos com o Senhor cada dia mais. Nós queremos, meu Pai, embora que muitas vezes o Senhor vai curar, ferir, Senhor Jesus. A palavra diz que o Senhor faz a ferida, mas o Senhor também cura. Muitas vezes o Senhor nos fere justamente, Senhor Jesus, para que nós venhamos a ter um coração mais humilde, para que não haja soberba na nossa vida, Pai, para que não haja soberba no nosso coração, mas que a Tua graça, Senhor Jesus, venha nos dominar, que a presença do Teu Espírito venha se apossar de nós, Senhor Jesus, a forma, Pai, que nós tenhamos, Senhor Jesus, um coração cheio da graça do céu e de humildade, Senhor Jesus, amando, nos sujeitando uns aos outros, respeitando, honrando, adorando o Teu nome em tempo integral, Senhor Jesus, e buscando, Pai, cada dia mais as coisas celestiais, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigada, desde já eu te agradeço, Espírito Santo, por estar conosco, por nos ajudar e nos fortalecer nesses tempos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e compartilhe esse vídeo para que pessoas também possam ser abençoadas. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.